Olá, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, bastante polêmico. Existe algum exercício físico que é melhor que o outro para emagrecer? Ou existe algum exercício físico que seria superior ao outro, independente do objetivo de emagrecimento? Você preferiria fazer musculação ou aeróbico? Se você tivesse apenas uma oportunidade de fazer exercício físico e apenas uma horinha do seu dia, qual você escolheria? Bom, fica ligado aqui no canal, nós vamos falar sobre isso. Primeiro de tudo, curte aqui esse vídeo, deixa o teu like. Se tu ainda não está inscrito no canal, aproveita e te inscreve, vai ser muito bacana. Eu sempre vou poder te mandar. Aciona aqui esse sininho para que tu saibas quando cada vídeo novo for postado e tu não perder o conteúdo. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, para eu poder explicar para vocês qual seria o melhor exercício e se realmente existe esse melhor exercício, é preciso que vocês entendam a diferença entre eles. Todo mundo fica muito discutindo, seria melhor fazer um aeróbico? E aí você associa o aeróbico ao quê? A corrida, a caminhada. Seria melhor fazer um exercício que é de musculação? A musculação seria um exercício, se ele não é aeróbico, ele é o quê? Ele é um exercício anaeróbico, que você não utiliza oxigênio, porque essa é a grande definição. Vamos começar desde o começo. Bora lá. Bom, para que você possa fazer suas atividades diárias, se movimentar, ir para academia, fazer musculação, crossfit, yoga, o teu corpo, ele precisa de energia. Essa energia é retirada dos alimentos. Cada tipo de alimento dá uma diferente quantidade de energia para o teu corpo. Esse alimento, essa energia, ela é armazenada no teu corpo em uma determinada molécula, que é chamada de ATP, que é adenosina trifosfato. Esse ATP, ele tem duas funções, tanto de armazenar energia, quanto de transportar energia e dar energia para o nosso corpo quando nós estamos precisando. Por exemplo, eu entrei na academia e vou começar a fazer minha série de leg press. O que automaticamente vai acontecer? Eu vou precisar de uma fonte energética para poder dar continuidade ao meu exercício físico. Por quê? Existe uma fonte de energia que está no meu fígado, que é o glicogênio. Existe uma fonte de energia que está no meu músculo também, que é o glicogênio muscular. Mas eles acabam muito rapidamente, logo minutos depois de eu ter começado a praticar alguma atividade física. Então, o nosso corpo ele tem que estar sempre continuamente produzindo, ressintetizando esse ATP, que é essa molécula que pega e guarda aquela energia que foi retirada dos alimentos e da mesma maneira que consegue guardar essa energia dos alimentos, ela consegue, quando o nosso corpo precisa, fornecer essa energia para nosso metabolismo e onde estará acontecendo toda a nossa bioquímica celular, digamos assim. Para vocês terem ideia, tudo isso acontece dentro de uma organela, que é chamada de mitocôndrias. Eu vou falar sobre ela porque durante esse canal, em vários momentos, eu vou falar sobre algo chamado biogênese mitocondrial, que é muito importante para quem quer tanto emagrecer quanto ganhar massa muscular. Se você está no processo de ganhar massa muscular, tem dificuldade nisso, muito provavelmente você tem mitocôndrias em pequena quantidade, tem mitocôndrias com a parede muito dura e espessada, a sua célula está dessa forma, e a tua mitocôndria ela não é grande o suficiente, nem trabalha bem. Existe algo chamado biogênese mitocondrial, que é aumentar a quantidade e a qualidade dessas mitocôndrias. Mas o que seria isso, Amanda? Pelo amor de Deus, me explica. As mitocôndrias, elas são organelas, são partes da célula. Ela fica dentro da célula. A nossa célula, vocês lembram lá da biologia, de quando vocês estudaram? A célula tem várias partes e tem um núcleo. A mitocôndria, ela fica fora do núcleo, no citoplasma, e é lá que acontecem todos os nossos processos energéticos. E é lá onde acontece o metabolismo que precisa de oxigênio. Por que nós chamamos, então, o aeróbio de aeróbio? Porque o aeróbio, ele é exercício aeróbico. Ele vem porque para que aconteça toda essa formação de ATP, de produção de energia, é preciso que você utilize oxigênio para isso. O teu corpo utiliza oxigênio para isso. Diferentemente de um exercício anaeróbico, que é musculação, yoga, pilates, crossfit. Esses exercícios que são anaeróbicos, a grande parte da energia que é gerada para que você consiga realizar esse tipo de exercício
ela não é uma energia que provém de metabolismo que utiliza oxigênio. É claro que você utiliza oxigênio, talvez você esteja pensando, mas poxa, como que eu não vou utilizar oxigênio se eu estou respirando durante o meu exercício? É porque a predominância do metabolismo é anaeróbico, devido à característica do exercício, que não é o exercício contínuo. Já para o exercício aeróbico, não. A via de produção de energia, ela sempre vai utilizar em sua grande quantidade uma fonte de oxigênio para que aquilo possa acontecer. Então, basicamente é isso o que define, o que difere a musculação de um exercício aeróbico. É se esse exercício utiliza ou não uma grande fonte de oxigênio para gerar energia. Essa é a grande definição, essa é a grande diferença. Uma curiosidade aqui para vocês que gostam de treinar, de malhar, já devem ter escutado falar da creatina, que é um suplemento. Por que a creatina é considerada um excelente suplemento, inclusive um ergogênico, ou seja, que tem a capacidade de mudar uma função? A creatina, ela atua justamente nesse metabolismo anaeróbico. A creatina, ela se liga, ela doa uma molécula para conseguir formar algo que a gente chama de fosfocreatina. Essa fosfocreatina, logo quando a gente começou a atividade física, ela é a primeira via metabólica a ser utilizada. Então ela é logo queimada e se transformando em ATP, você utiliza a fosfocreatina rapidamente. Quando você faz a suplementação de creatina, o que acontece? Você deixa mais estoques de creatina no teu corpo, fazendo com que, ao realizar o exercício físico, você consiga mais rapidamente ressintetizar aquela fosfocreatina, que vai ser uma fonte de energia para a tua atividade física. Então, por esse motivo que a creatina, ela funciona como um ergogênico, aumentando não somente a tua força. Ela aumenta a força, mas ela consegue também aumentar, na verdade, diminuir os intervalos entre as suas séries de academia, por exemplo. Se você pretende fazer intervalos, fazer 4 séries de 12 movimentos e entre eles o teu intervalo é de 45 segundos, com a creatina, muito provavelmente você vai conseguir encurtar este intervalo. Por quê? Porque você consegue ressintetizar muito mais facilmente uma fonte de energia utilizando a creatina. Então, sabendo fisiologia, a gente consegue entender o porquê que alguns suplementos funcionam. E a creatina, tem um vídeo aqui no canal, que depois eu vou colocar aqui para vocês o card explicando exatamente como que funciona essa creatina, quais são os estudos que já mostraram como que ela deve ser utilizada, em que momento, a quantidade que você tem que utilizar, durante qual período, para que ela possa realmente ter a sua funcionalidade e funcionar como um ergogênico, tá bom? Mas isso é pro vídeo pro próximo vídeo. Bora voltar então a falar sobre o que estávamos falando de sistema de energia, se é melhor fazer musculação ou aeróbico. Bom, pra gente saber se o que emagrece mais é musculação ou aeróbico, na verdade, antes de falarmos se musculação emagrece mais do que aeróbico, eu vou trazer alguns artigos científicos para vocês e explicar a eles se realmente musculação emagrece. Existe um artigo, que ele é um artigo já antigo, ele é de 1992, onde foi feito todo um estudo clínico. Esse estudo aconteceu da seguinte forma: pegaram mulheres obesas e dividiram essas mulheres obesas em 2 grupos. O primeiro grupo foi de mulheres que permaneceram sedentárias, ou seja, depois do trabalho, aquelas mulheres elas simplesmente foram para casa e não praticaram nenhum tipo de atividade física. O segundo grupo foi de mulheres que ingressaram numa atividade física aeróbica, leve, e que foi caracterizada como uma caminhada, que não passava de 5 km por hora. E essas mulheres caminharam durante uma semana, cada semana ela caminhava cerca de 16 a 18 quilômetros. Essas mulheres, elas não foram submetidas a um programa de dieta, elas continuaram consumindo a mesma quantidade de alimentos que elas consumiam na sua vida normal. E elas foram acompanhadas durante um ano para garantir que as mulheres que estavam no grupo dos sedentários realmente estivessem sedentárias e para que estivessem no grupo de caminhar 16 a 18 quilômetros, realmente estivessem caminhando esses 16 a 18 quilômetros. E o que foi observado? Que ao final de um ano de acompanhamento, de estudo, as mulheres que estavam no grupo das sedentárias, elas engordaram exatamente o quê? 0,5%. Aumentaram, ou seja, sua massa corporal gorda em 0,5%.
Já as mulheres que estavam no grupo que praticavam atividade física, caminhada leve, 18 quilômetros por semana, elas engordaram 0,4% em relação às demais. Ou seja, para a estatística, isso é totalmente irrelevante, é insignificante. Não houve uma real diferença entre mulheres que permaneceram sentadas e mulheres que caminharam 18 quilômetros numa semana durante um ano. Esse foi o primeiro estudo que começou a demonstrar que talvez uma atividade física de baixa intensidade aeróbica e que fosse caminhada não estaria associada a emagrecimento. Depois disso, outros estudos começaram a ser feitos. E aí eu trago um estudo muito mais recente, esse é um estudo de 2020. Esse estudo ele fez um pouco diferente. Ele não dividiu apenas em 2 grupos, dessa vez foram 3 grupos de mulheres. Pegaram, da mesma forma, mulheres obesas. Essas mulheres, ao contrário do outro estudo, elas foram submetidas a um programa de dieta. Ou seja, todas elas, dos 3 grupos, ficaram consumindo entre 1.200 e 1.400 calorias. O primeiro grupo era um grupo de sedentárias, também que consumiu 1.200 a 1.200 calorias. Segundo grupo, um grupo de mulheres que começou a praticar caminhadas durante 30 minutos. E o terceiro grupo, um grupo de mulheres que as caminhadas eram de 1 hora. Ou seja, existiu uma diferença entre esses 3 grupos, associada à atividade física, uma sedentária, outro 30 minutos e outro 1 hora. Mas a ingesta alimentar, a ingesta calórica, era a mesma. Ficava entre 1.200 a 1.400, dependendo do metabolismo de cada mulher. Eles também acompanharam todas essas mulheres durante um ano, acompanhando realmente para ver se estavam consumindo apenas as 1.200 a 1.400 calorias, se estavam caminhando no período correto. O que foi observado após esse um ano? Todas essas mulheres emagreceram na mesma proporção, independente de estarem praticando atividade física ou de estarem sedentárias. E aí, com mais esse estudo, e não somente esse, existem inúmeros outros estudos, eu trouxe apenas esses 2 para vocês, que são artigos que são relevantes, que realmente acompanharam mulheres durante um período, um número bom de mulheres durante um ano, para comprovar para vocês e a gente começar a ter essa discussão de que basear o emagrecimento apenas em exercícios aeróbicos, caminhadas de baixa intensidade, realmente é colocar suas fichas em algo que não funciona. Por quê? Será que é por causa daquele todo metabolismo que a gente já viu antes? Será que isso está relacionado com o fato do caminhar ser um exercício aeróbico ao invés de anaeróbico? Não é bem assim. E é isso que eu vou falar para vocês. O que realmente impactou no fato dessas mulheres não terem emagrecido mais do que mulheres que ficaram sedentárias, por exemplo, foi a intensidade do exercício físico, e é isso que nós vamos falar a partir de agora. Todas essas mulheres que estavam nesses estudos, elas praticaram o quê? Caminhadas. Essas caminhadas eram, apesar de longa distância, ou seja, tinham um volume de exercício muito importante, era 16, 18 quilômetros, não tinha uma intensidade alta. Ou seja, elas caminhavam apenas 5 quilômetros. E todos esses estudos que vêm mostrando que esse aeróbico não emagrece, está associado à intensidade do aeróbico e não ao volume do aeróbico. Nesse último estudo de 2020, o segundo e o terceiro grupo de mulheres, uma fez aeróbico de 30 minutos e outro aeróbico de 1 hora. O que diferencia o 30 minutos de 1 hora não é intensidade. Você não está tendo um treino mais intenso porque você caminhou 1 hora, entendeu? Você está tendo apenas um treino com mais volume. O teu treino seria mais intenso se você estivesse, por exemplo, ao invés de caminhar, trotar. Ao invés de trotar, correr. Ao invés de correr, realizar uma corrida, parar, fazer musculação. Realizar uma corrida, parar e fazer musculação. Isso estaria associado a uma maior a uma maior intensidade. No entanto, todos esses estudos vêm mostrando que, por mais que você aumente o volume da caminhada de 30, 40, 1 hora e meia, mas se essa caminhada for uma caminhada de baixa intensidade, isso não está associado ao emagrecimento. E é isso que eu vou explicar para vocês agora, porque vocês devem estar se perguntando, o que é uma atividade de baixa intensidade?
como eu vou saber medir isso? Existe, na prática, como eu saber que eu estou caminhando numa baixa intensidade? Existe, e é isso que nós vamos falar agora. E como seria possível vocês classificarem uma atividade física numa atividade física leve? Será que é somente pelo cansaço e pela percepção de esforço? Não funciona dessa forma, porque algumas pessoas são muito mais treinadas do que as outras, então a percepção de esforço talvez fosse muito diferente. No entanto, vocês podem fazer uma fórmula bem prática. Existe um cálculo, eu vou colocar esse cálculo aqui embaixo, ele é de 220 menos a tua idade, geralmente é isso, onde você consegue calcular a tua frequência cardíaca máxima. Esse valor, depois desse cálculo, é a frequência cardíaca que pode chegar ao máximo teu coração. Para uma atividade física considerada leve, você tem que chegar no máximo até 70% dessa tua frequência cardíaca máxima. Eu vou fazer o cálculo aqui, vai estar aqui do lado o cálculo da minha frequência cardíaca máxima e do que eu posso considerar como exercício físico de atividade leve, de intensidade leve. Ou seja, quando eu for praticar o meu exercício físico, eu vou ter que medir a minha frequência cardíaca e saber que, opa, se eu cheguei até essa quantidade aqui, eu estou praticando um exercício físico de intensidade leve. Por quê? Existe algo também que pode ser utilizado para medir a nossa intensidade do exercício, mas ela é muito mais específica, que são os chamados MET. MET é o nosso equivalente metabólico. MET é quando a gente consome de oxigênio por minuto. Lembra lá do oxigênio que é utilizado para fazer todo o nosso metabolismo aeróbico? Justamente por isso. Se você pratica uma atividade leve, você consome apenas 2 MET, ou seja, 2 equivalentes metabólicos. Quando eu estou aqui conversando com vocês e gravando esse vídeo, eu estou consumindo 1 MET. Para vocês terem uma ideia, isso é mais ou menos 200 a 250 litros de oxigênio por minuto para poder estar aqui conversando com vocês. Se eu coloco uma atividade física de intensidade leve, que é uma caminhada, eu dobro essa minha utilização de oxigênio. Ao invés de utilizar 1 MET, eu vou utilizar 2 METs. Então, cerca de 400 a 500 litros de oxigênio por minuto. Isso é considerado uma atividade física de uma intensidade bastante leve. Eu vou gastar apenas 1,5, 2,5 calorias por minuto. Isso é leve e está relacionado à quantidade de oxigênio que o meu corpo está utilizando para poder fazer todos os meus processos metabólicos. As atividades que vão ficando mais intensas, como eu falei para vocês, não são aquelas que vão ficando mais longas, são aquelas que você coloca um trabalho mais pesado, se impõe um ritmo maior. Se for uma caminhada, você vai aumentar a frequência da tua caminhada, a intensidade, a velocidade da tua caminhada. Se for um exercício de musculação, você vai aumentar talvez a tua carga, vai diminuir o intervalo, tudo isso precisa ser trabalhado, mas são esses fatores que determinam intensidade, são esses fatores que determinam a quantidade de calorias que você vai gastar, a quantidade de METs que você vai gastar e, consequentemente, a existência ou não do emagrecimento. Existe algo também chamado de EPOC. EPOC, para quem, traduzindo, na verdade, é a quantidade de oxigênio que a gente fica gastando após a atividade física. Ou seja, é um consumo extra de oxigênio. Isso é muito interessante porque pode ser capaz de aumentar a tua taxa de metabolismo basal. Isso oxida mais gorduras. Para quem está num processo de emagrecimento, quanto maior o EPOC, muito mais interessante a atividade física fica. Então, como modificar o EPOC de uma atividade física? Durante muito tempo ficou se questionando se o EPOC da musculação era maior do que o EPOC de, por exemplo, correr. Então, questiona-se se seria melhor fazer musculação ou fazer uma atividade aeróbica, uma corrida de 5 km para o emagrecimento. A grande verdade é que o EPOC da musculação, ele consegue ser, às vezes, muito maior do que o EPOC, por exemplo, de uma corrida de baixa intensidade. Então, por isso que muitas pessoas começam a realmente querer dizer que a musculação é muito mais importante, muito mais interessante para o emagrecimento. E isso pode ser uma grande verdade. Mas tudo vai depender da intensidade do teu treino. Porque a intensidade, ela é diretamente proporcional ao EPOC. Quanto maior for a intensidade do teu treino, maior vai ser o teu EPOC, ou seja, maior vai ser a quantidade de oxigênio que tu vai ficar consumindo depois do teu treino,
maior vai ser a tua oxidação de gordura, por mais tempo o teu metabolismo vai ficar funcionando. Então, isso é muito mais interessante tanto para emagrecimento quanto para saúde, mudança de composição corporal. Então, são muitas variáveis que precisam ser analisadas antes de simplesmente pensar: correr emagrece? Caminhar emagrece? Musculação ou aeróbico? Então, é preciso pensar em volume, em intensidade, em frequência de treinamento, para que essa pergunta possa ser respondida com responsabilidade. Então, para finalizar esse nosso vídeo, primeiro de tudo, curte aqui esse vídeo. Se você ainda não deu o seu like, curte, segue o canal, ativa o sininho. Logo, logo vão ter mais vídeos para que a gente possa discutir mais sobre esse tema. Se você já tem alguma dúvida relacionada a esse vídeo que eu postei, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de responder você, tá bom? Bom, para finalizar, se você está procurando realmente um processo de emagrecimento, o ideal é que você não apenas coloque exercícios de baixa intensidade. É claro que se você não pratica atividade física, está muito acima do peso, você vai ter que começar com baixa intensidade. As suas articulações vão precisar se adaptar, talvez você vá precisar perder uma quantidade de peso antes de ingressar em uma atividade física de alta intensidade. Mas é preciso ter a ciência, é preciso saber que somente fazendo esse exercício de baixa intensidade, que é uma caminhada, você não pode depositar todas as suas fichas de emagrecimento nela. É preciso modificar a tua alimentação, modificar padrão de sono, melhorar algumas outras questões, inclusive de ansiedade, para que aos poucos você vá emagrecendo e consiga, é como se fosse um degrau da atividade física. Você está aqui embaixo nesse degrau, só consegue praticar atividade física de baixa intensidade. Você vai subindo cada degrauzinho a partir do momento que for melhorando a tua qualidade de vida em geral. Por exemplo, para a Organização Mundial de Saúde, vocês sabiam que para sair do sedentarismo, nós teríamos que praticar no mínimo 150 minutos de atividade física moderada, não é leve? Isso mudou, acho que ano passado, se eu não me engano foi em outubro ou novembro de 2020 que teve essa mudança. Para a Organização Mundial de Saúde era preciso apenas 150 minutos, então se você fizesse isso, eles já consideravam como ok, você saiu do sedentarismo e você já tem todos os benefícios da atividade física. Hoje, a recomendação é um pouco diferente. Eles colocam que você tem que praticar no mínimo 150 minutos com o objetivo de chegar a 300 minutos por semana de atividade física de intensidade moderada. Ou seja, não é apenas uma caminhada onde é uma intensidade física leve, como nós já vimos, que utiliza apenas 2 METs. Então, começar com uma caminhada é interessante. Mas procure sempre ser acompanhado por alguém para que você possa fazer essa progressão de exercício físico de intensidade leve para moderada e aí sim sair do sedentarismo e conseguir coletar todos os benefícios que a atividade física te proporciona. Então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Não esquece, deixa teu like.